Odeio Naruto. E ele é chato. Tipo, ele só ficava sozinho, era um fracassado e teve que se esforçar a vida toda para conseguir alcançar um sonho. Espera, acabei de descrever a minha vida. Num país africano eu nasci diferente, albino. E ser assim aqui Angola teve muitas desvantagens na minha infância. Nós albinos somos como vampiros, só que sem a parte de ser imortal e virar morcego. A única coisa que nós ganhamos é que não podemos ficar debaixo do sol. Então, por causa disso, a minha vida na infância foi dividida em duas partes. De dia eu ficava trancado em casa e eu só podia sair para ir à escola. E lá eu encontrava crianças muito simpáticas que diziam coisas como: Não podemos brincar contigo porque você não é da nossa cor. E você é estranho. E eu ficava tipo: Tá bom? Mas de noite era diferente. Todas as crianças da minha rua queriam ser meus amigos. Mas era de noite e a minha família achava perigoso ficar fora até tarde. Então, o meio termo que eles encontraram foi me deixarem ficar na frente de casa com os meus amigos durante 1 hora e depois me puxavam para dentro. E só um deles podia entrar, às vezes. Eu adoro a minha família, mas eles eram super protetores. Por causa disso tudo, eu passava a maior parte do tempo sozinho, a desenhar. Mas tudo mudou quando eu reprovei no sétimo ano da escola e mudamos de cidade. E quando eu digo que tudo mudou mesmo. Completei 13 anos e do nada ganhei a liberdade de andar por aí, mesmo que fosse de dia. E acho que também é porque morávamos na cidade. As coisas pareciam perfeitas até que fui para uma nova escola. Eu pensei que tudo seria como na antiga, por isso na hora do intervalo eu me isolei e comecei a desenhar. Mas aí algo inesperado aconteceu. Três pessoas da minha turma ficaram muito interessados no ouriço azul que eu estava a desenhar e queriam ser meus amigos. Um deles perguntou: De onde você copiou isso? E eu disse: Da minha mente. E o outro perguntou: Você ouve Player Taos? E eu disse: Rap do Sanji te diz alguma coisa? E o outro disse: Ei, você acha que um dia eu posso desenhar tão bem como você? E ele disse: Tipo, continua assim, um dia vai ser quase tão bom como eu. E continuamos a conversar no resto do intervalo até que um deles disse: Ei, você gosta de Naruto? E eu disse: Não. Eles ficaram muito putos e reagiram como se eu tivesse cometido um crime. Me perguntaram se eu tinha algum motivo para isso e eu disse: Não sei. E depois perguntaram: Pelo menos você já assistiu? E adivinhem o que eu respondi de novo: Não. Depois disso, um deles insistiu que eu fosse ver Naruto na televisão naquela noite. Mas mesmo não querendo, eu aceitei dar uma chance para Naruto e fui assistir. E eu não gostei. Eu adorei. Eu adorei. Tanto que no dia seguinte eu já tinha pesquisado tudo sobre a obra. Obviamente os meus amigos gostaram e ficaram um pouco assustados com esse fanatismo. Eles queriam saber por que eu mudei tanto a minha opinião do dia para a noite. E eu falei que era porque eu percebi que o Naruto era muito parecido comigo. E sem querer eu fazia com esse anime o que muita gente fazia comigo. Me julgar sem me conhecer. E mesmo tendo passado por tudo isso, Naruto poderia ter se tornado um vilão e desistir de tudo, mas ele não o fez. Ele seguiu em frente e se esforçou, e isso me deu esperança. Esperança para fazer o mesmo. Eu sabia que eu não poderia ser como Naruto, ter os superpoderes e tal, mas eu podia ser como o homem que o criou. Por isso, eu decidi ser um mestre mangaka, ou seja, um dos maiores quadrinistas do mundo. Eu quero fazer isso para que crianças como eu, como Naruto, independentemente de que parte do mundo estiverem, possam sentir que são capazes de realizar os seus sonhos. Eu quero mudar a vida deles, assim como Naruto mudou a minha. Mas esse sonho se encontra em ameaça. Eu cresci e muita coisa se passou. E essa história é grande demais para esse vídeo. Mas para resumir, eu larguei o meu curso de construção civil do ensino médio pela metade para me focar inteiramente em ser um artista de quadrinho e conseguir realizar um sonho quase impossível aqui em Angola. E desde então já se passaram 4 anos. Nesse tempo eu treinei muito, estudei muito, produzi muito e me esforcei muito. Tentei um montão de coisas que só eu e os meus amigos víamos, mas a minha família não. E eles não aguentam mais. Não aguentam mais me ver parado durante vários anos
e a não fazer nada. Porque é isso que eu fiz aos olhos deles. Nada. E eles querem que eu volte para aquele curso. Porque no nosso país, cá em Angola, quem não tem formação acadêmica não é nada. Pelo menos é isso que eles pensam. E eu quero mudar isso. Eu sei que sou adulto e tenho responsabilidades a cumprir. A minha família precisa de mim e eu não julgo por isso. Mas eu quero poder fazer isso vivendo daquilo que eu tanto sonhei. Ser um artista de quadrinhos leva muito tempo e esforço, sem falar do problema de visão que eu tenho por causa do albinismo. Foi por um desses motivos que eu saí do ensino médio e decidi me focar inteiramente em criar quadrinhos. Se eu tentar fazer os dois ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. Por isso eu fiz uma proposta. Me deem uma chance de provar que eu consigo monetizar o meu sonho, pelo menos aqui no YouTube, até no final desse mês. E caso eu não consiga, eu prometo voltar para o ensino médio, me focar inteiramente e desistir do meu sonho para sempre. Eles concordaram em me dar essa última chance. E é aí que vocês entram. Acho que alguns de vocês só me conhecem agora. E se vocês entrarem no meu canal, vão ver que testei muito conteúdo, até alguns repetitivos demais. E sinceramente, esse não é o tipo de coisa que eu me sinto bem a fazer. Não é a minha essência. São poucos os conteúdos da qual eu me orgulho de ter feito. A pressa do algoritmo e das redes de produzir cada vez em massa não deixa produzir com qualidade. E é por isso que eu peço para cada um de vocês que me assiste, em qualquer lugar desse mundo, Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, ou seja lá de onde for, eu peço. Se inscrevam e me ajudem a não enterrar o meu sonho aqui. Tenho muita coisa boa guardada e obviamente não vou conseguir lançá-las com a qualidade adequada até no final do mês. Mas eu prometo que quando batermos a meta, vou lançá-las todas, no seu devido tempo, sem demorar mais. Eu sou o Jürgen Soul e peço que me deem uma chance de mostrar do que alguém com um sonho é capaz.